Mateus, capítulo de número 6. Veja se a pessoa do seu lado está com Bíblia. Se ela não tiver com Bíblia, por favor, leia junto com ela. E como é de praxe, os irmãos já sabem, a gente vai folhear bastante as Escrituras, garimpando, garimpando da palavra de Deus alimento para as nossas almas, para o nosso coração. Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Muito bem. Eu venho comentando com vocês aqui já há alguns dias que vivemos uma época em que as pessoas vivem diariamente em uma busca desenfreada pelo ter mais, ter mais, ter mais. Somos filhos de uma cultura de consumo, de ostentação, de luxúria, de riqueza e de poder. Infelizmente, isso entrou no seio da igreja e muitas foram as igrejas que corromperam a mensagem bíblica, adicionando ideias de vida luxuosa e empoderada sobre esta terra, em nome de Jesus. Aliás, o nome de nosso Senhor se tornou a chave para se barganhar com Deus prosperidade material, saúde perfeita, dinheiro sobrando na conta, negócios sem crises, famílias estruturadas e por aí se vai. Todavia, meus amados irmãos e queridos ouvintes, quando nós topamos nas Escrituras com texto como este que lemos agora, nós percebemos o quanto estamos longe da genuína mensagem do Evangelho e o quão urgente nós precisamos retornar ao seio desta mensagem. Do versículo 1 ao versículo... do versículo 1 ao versículo 18, nós estivemos considerando no capítulo 6 a vida devocional particular do cristão, sua conduta em dar esmolas, em orar e em jejuar perante Deus. Do verso 19 ao verso 34 do capítulo 6, nós vamos considerar a forma como o cristão deve lidar com as suas necessidades frente ao mundo e seus valores terrenos. E ao mesmo tempo nós vamos ver o contraste que tudo isso existe com o reino de Deus e seus valores celestiais. Nos versos 19 a 21, nós não temos meros conselhos, nós não temos uma mera convocação. Aqui nós temos mais que um mero chamado. Nos versos 19 a 21, nós temos uma ordem de nosso Senhor. Mais uma vez frisamos que eis aqui está nesse texto uma marca que distingue o crente do descrente, o que tem a Deus do que não teme a Deus. Nosso Senhor é incisivo em começar com um imperativo não. Não acumuleis. Não acumuleis. Para esse doce imperativo só cabe uma coisa. O quê? Obediência. Obedecer. E só um cristão nascido de novo
pode obedecer a isso sem queixas, sem lamúrias, sem o sentimento de que está perdendo alguma coisa, de que está deixando alguma coisa para trás, mas antes obedece a isso, a essa ordem, com prazer, pelo seu Senhor. Então, a grande discussão desse texto aqui é sobre o lugar onde o cristão deve ou não deve acumular tesouros. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui onde nós não devemos acumular tesouros. A primeira colocação de Cristo, ela é negativa, aonde a gente não deve acumular tesouro. E aonde é? Volte lá, veja o versículo de número 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Veja, não acumuleis sobre a terra. Irmãos, antes de nós chegarmos ao que esse verso realmente está dizendo, é importante dizer a vocês o que ele não está dizendo. O que é que esse verso não está dizendo? Observe. O texto não está dizendo que a riqueza, seja ela qual for, é má em si mesma. Em sua epístola a Timóteo, Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. A riqueza, ela é neutra. A riqueza é neutra. Ela tanto pode servir para se fazer o bem, quanto para se fazer o mal. Há homens nas páginas da Bíblia que eram ricos. Abraão era rico. José se tornou rico. Nem por isso eles foram maus ou incrédulos. Então, em primeiro lugar, o texto não está dizendo que a riqueza ela é má em si mesma. Em segundo lugar, o texto não está dizendo que não devemos ser previdentes, pensar no amanhã enquanto estivermos nessa terra. A própria Bíblia Sagrada nos aconselha que nós devemos sim pensar no amanhã, pensar no futuro enquanto estivermos aqui. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo rapidinho em Provérbios capítulo 6. Provérbios é o livro logo após Salmos, capítulo 6. E o escritor do provérbio, ele vai dizer o seguinte, no versículo número 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, ela é previdente, ela se prepara para o amanhã. Dê um salto aí para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor, capítulo de número 5. Versículo número 8. Paulo, falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com os da nossa própria casa, ele diz, 1 Timóteo 5,8: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então veja, Paulo é claro em dizer que nós devemos sim nos preocupar com amanhã. E aqui vai alguns conselhos práticos. Ouça, é importante que o cristão sempre passe de um mês para o outro com uma margem financeira de segurança, a fim de se evitar as surpresas não gratas que surgem pelo caminho. Comumente, final de mês, né? Final de mês é que começa a pipocar certos probleminhas que, se você não tiver certa margem de segurança ali,
você se prejudica e prejudica a sua família. Além do mais, deve o cristão também cuidar de ter o quê? Uma aposentadoria no futuro, quer seja por meio de uma previdência privada, quer não. Mas é bíblico que nós devemos nos preparar para o futuro. A gente não pode ser irresponsável. Então o texto não está dizendo que a gente não deve se preparar para o futuro. Terceiro lugar, o texto não está dizendo que nós estamos privados de usufruir das boas coisas que o Senhor nos dá a oportunidade de usufruir. O texto não está dizendo isso. Entenda, ser cristão não é se fechar no mosteiro, se enclausurar em algum lugar e ali se esconder da vida. Não é isso. Deus nos deu muitos presentes nesta vida que são dignos de absoluto aproveitamento. Alguém disse que a praia foi feita para o crente. O descrente vai de enxerido. Muito bem. O problema, irmãos, quando a gente lê um texto como esse sem conhecer as demais partes das Escrituras, é interpretá-lo de forma tal que ele nos torne em homens tolos e nos coloque mais em ridículo do que em uma posição genuinamente cristã. Portanto, o texto não está dizendo nenhuma dessas três situações que acabamos de ver. Então, pastor, o que esse texto realmente está dizendo? O que ele está falando? O que ele está dizendo é que não devemos acumular tesouros sobre a terra por algumas razões. Primeiro, é que é inútil, a primeira razão, é inútil viver preocupado em acumular um tesouro marcado com o carimbo da temporariedade. Temporariedade. Nosso Senhor foi claro em dizer que os tesouros acumulados sobre esta terra, eles podem sofrer com as traças, a ferrugem e os ladrões. As roupas dos ricos na época de Cristo eram roupas muito luxuosas e a moda não mudava muito. As roupas, elas se perpetuavam, às vezes passava de pai para filho, para neto e assim sucessivamente. Então, quando as traças pegavam aquelas roupas luxuosas dos reis, as traças faziam um verdadeiro banquete. Os metais preciosos dos ricos também estavam sujeitos a perdas para a ferrugem. A palavra ferrugem aqui nesse texto, ela também significa as pestes que devoravam as lavouras. E os bens guardados em casa eram alvos fáceis para os ladrões, haja vista, naquela época, as casas serem feitas de barro cru, só areia e água, só o barro cru. Então, os ladrões escavavam facilmente para roubarem os interiores das casas. Tudo isso mostra, irmãos, o quão inútil seria para um discípulo de Cristo viver agoniado, desesperado, angustiado, arrancando os cabelos da cabeça, viver avidamente buscando acumular os bens desta terra. Quando Cristo visitou a casa de Marta e Maria, a cena foi justamente essa, de alguém super preocupado com os afazeres dessa terra, desprezando o que realmente importa. Vocês lembram do texto? Abra lá em Lucas capítulo 10 comigo, por favor, rapidinho. Veja que interessante nós temos aqui. Lucas capítulo 10, versículos, Lucas 10, verso de número 38 em diante. Jesus aqui vai mostrar como é inútil viver preocupado com os tesouros dessa terra, com as coisas dessa terra. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e estas quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Andas inquietas e te preocupas. Pergunta aos irmãos: não é assim como Marta que muitos de nós andamos? Preocupados, inquietos, ansiosos com muitas coisas. Preocupados em dar certo na vida. Preocupados em não ser mandados embora do emprego. Preocupados em manter de pé o que já temos e acrescer ainda mais os nossos tesouros sobre esta terra. Preocupados com o que é meramente temporário, passageiro, sem durabilidade alguma. Ouça, os mais fortes tesouros desta terra perdem a batalha para a minúscula traça. Perdem a batalha para a sutil ferrugem. Já viu como é que o ferrugem vai tomando conta? Ele vai tomando contas sem avisar, quando de repente tomou de conta. E os mais fortes tesouros desta terra perdem a batalha para o mais oportunista ladrão de galinha. É importante, irmãos, lembrarmos disso, que os melhores bens desta terra são hoje, mas não são amanhã. Anoitecem, mas não amanhecem. São como o orvalho da noite, que aos primeiros raios de sol logo se dissipam e acabam. Assim são os bens dessa terra. O Banco Central em Fortaleza é cercado com uma das mais altas tecnologias de segurança que alguém possa ter. Mesmo assim, o Banco Central de Fortaleza, com toda essa segurança, não foi suficiente para evitar o furto de mais de 160 milhões de reais. Escavaram de uma casa próxima ao banco até o cofre do banco, estudaram todos os movimentos das câmeras e tudo mais, romperam o piso, que era uma chapa de aço grossa, romperam e furtaram 160 milhões de reais. Ontem eu estava ali parado em frente ao banco da Caixa Econômica e me pus a pensar, olhando para o símbolo da Caixa, o quanto de tesouros particulares estão depositados ali. Quanto de tesouros das pessoas estão depositados ali na Caixa Econômica? Mas basta uma inflação galopante e tudo vai pelo ralo. Basta um descontrole financeiro do governo e tudo se perde. Por isso que D.A. Carson, aquele comentarista, ele disse: tais coisas são, por assim dizer, amaldiçoadas com a temporariedade, com a transitoriedade. Quando eu morrer, disse D.A. Carson, levarei exatamente o que eu trouxe para este mundo. Nada. É vaidade acumular tesouros com esse valor tão limitado de tempo. É vaidade, é vazio. É loucura viver preocupado em acumular tesouros sobre esta terra, em ter, obter, querer mais, ter mais. Você vai levar simplesmente nada. Você veio de mãos vazias e você vai voltar de mãos vazias. Irmãos, não obedecer a Cristo nesta ordem é viver uma vida de ansiedades doentias, com medos e pavores de perder tudo o que se tem. Então, Cristo está nos advertindo para que a gente não viva nesse tipo de vida. Mas mais que isso, o texto que nós lemos, o versículo 19, diz que nós não devemos acumular tesouro sobre esta terra, porque
Em segundo lugar, é contraditório alguém se dizer cristão e ter o seu coração voltado para este mundo. É contraditório. Sabe o que é uma coisa contraditória? É um choque. Não dá. Não tem como combinar, não combina. Alguém que se diz cristão, mas o coração é voltado para este mundo, para esta terra, para tudo daqui. Veja o que é que Jesus disse no verso de número 21 do capítulo 6. Jesus disse: porque onde está o teu coração, aí, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Observe, uma das marcas do homem ou da mulher que não teme a Deus é que seu coração está plenamente voltado para este mundo, para esta terra, para seus bens, suas posses, seu tesouro. No coração de um homem ou de uma mulher que não teme a Deus, não há qualquer resquício de preocupação com o céu, a vida após a morte. Para ele, tudo se resume a esta vida, a este tempo presente e nada mais. Ele acredita piamente que a vida é um hiato de complexidades entre dois vazios, entre dois nadas. Daí, o coração de um homem que não tem a Deus, de uma mulher que não tem a Deus, está sempre voltado para se perpetuar em vida nesta terra, neste tempo presente. Como a mulher do fluxo de sangue, ele gasta tudo com os médicos a fim de ser curado de qualquer doença que lhe aflija. Como o filho pródigo, ele desperdiça tudo o que tem com farras, com bebedeiras, com vícios, com luxos, com os seus prazeres carnais, a fim de ser feliz nessa terra. Como nos dias de Noé, o homem que não teme a Deus, lá está, casando, dando-se em casamento, bebendo, comendo, sem qualquer preocupação com o fim dos tempos. Ele não tem preocupação, ele não está preocupado, isso não ocupa a mente dele. Por quê? Porque o homem que não teme a Deus, a mulher que não teme a Deus, ela é um amante dessa teologia que diz que eles podem ser ricos, poderosos, ter vida longa sobre este mundo. Portanto, é absolutamente contraditório um homem ou uma mulher que se dizem cristãos terem os seus corações presos a esta terra, a este mundo. Cristão materialista é a maior das contradições de termos, irmãos. Cristão materialista é algo que podemos dizer é absolutamente insociável. E claro, quando Jesus fala sobre tesouro sobre a terra, ele não se refere apenas a dinheiro. Ele não fala apenas do dinheiro, mas sim de tudo quanto devotamos o nosso coração com um grau máximo de valor. É como disse Dr. Martin Lloyd Jones: todos nós temos tesouros de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro talvez não seja o dinheiro, pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser os filhos, pode ser um dom que, se calculado ao valor monetário, bem pouco represente. Para certas pessoas, o seu tesouro é a sua residência, a sua casa. Não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. Pergunto: qual é o tesouro do seu coração? O que você mais tem medo de perder? O que ocupa a primazia, o primeiro lugar no seu coração? Quem se assenta no trono da sua alma? Amados, Jesus não está proibindo a riqueza. Está sim proibindo o fazer da riqueza o centro do meu coração.
o fazer daquele tesouro, seja ele qual for, filho, pai, mãe, marido, mulher, casa, emprego, dinheiro, seja lá o que for, fazer de tudo isso o centro da minha alma. O pastor puritano chamado Richard Baxter, ele disse: Deus e Mamon, céu e terra, os dois não podem ter o apreço do seu coração. Isso o torna similar ao pássaro de Anselmo, que tinha uma pedra amarrada ao pé, e toda vez que ele levantava voo, mais uma vez ele era puxado para a terra. E Richard Baxter prossegue e diz: se você é um homem que reserva algum prazer ou alegria para você mesmo a ser desfrutado aqui na terra, que já começa a sentir a doçura associada ao ganho, que aspira a ter mais terras e posses, e que acalanta alguns projetos prósperos em sua mente, e busca formas de levá-los adiante, acredite, diz Richard Baxter, você marcha de costas para Cristo e caminha rapidamente para longe dessa vida consagrada. Quantos cristãos não são os que estão marchando de costas para Cristo? Quantos não são aqueles que marcham de costas para nosso Senhor? Eis aqui, portanto, meus queridos, que o homem que se diz cristão, mas tem o coração fortemente voltado para este mundo, esse homem está marchando de costas para Cristo. Ele não está indo em direção a Cristo, ele está indo ao oposto de Cristo. Ele está andando ao contrário de Cristo. Foi por isso que João Crisóstomo, o famoso pregador, conhecido como Boca de Ouro, ele disse: se você perguntar a um cristão quem é Amós ou Obadias, quanto eram os apóstolos ou os profetas, ficam mudos. Mas se perguntar-lhes sobre os cavalos, os jóqueis, responderão de forma mais solene como qualquer sábio. E eu vou parafrasear: pergunte aos cristãos de hoje quem é Obadias, pergunte aos cristãos de hoje quem é Amós, pergunte aos cristãos de hoje quem são os apóstolos, ou os profetas, ou os patriarcas. A maioria vai ficar muda, vão ficar mudos. Agora pergunte sobre marca de carro, pergunte sobre marca de bolsa, pergunte sobre marca de relógio, pergunte sobre marca de celular. Conhece, a maioria conhece. Não se arrogue discípulo de Cristo. Ouça isso, você que me ouve. Não se arrogue discípulo de Cristo se seu coração repousa nos tesouros dessa terra, se seu coração repousa aqui, se seu coração está acumulando tesouros onde não deve. Não deve. Onde não sobrará pedra sobre pedra. Tudo isso, irmãos, deve nos levar à reflexão de que não é aqui que nós devemos acumular tesouros. Mas aonde, pastor, que nós devemos acumular tesouro? Isso faz parte da nossa natureza. Então, em segundo lugar, Cristo mostra para nós onde realmente nós devemos ajuntar tesouros. Vamos voltar para o texto. Volte para Mateus 6 comigo, por favor. Veja o lugar onde devemos ajuntar tesouros. Verso de número 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Veja, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Melhor banco, melhor lugar, onde não há traças, nem ferrugem, nem ladrões, é o melhor lugar para se acumular tesouros, é o céu. Nosso Senhor estava preparando seus discípulos para o que viria pela frente. O que é que viria pela frente? Perseguição, espólio, torturas, cadeias, prisões, martírios. Era isso que esperava eles pela frente. Portanto, era necessário
que a tudo que experimentassem dali para frente fosse visto como acúmulo de tesouros nos céus, ou seja, de que tudo isso valeria a pena na eternidade, de que tudo valeria a pena na eternidade. Sabe aquele sacrifício que você faz para estar aqui na quarta-feira? Você vai ver que valeu a pena na eternidade. Aquele sacrifício, quando começar a escola bíblica dominical, agora em outubro, que você vai fazer para estar aqui de 5 horas da tarde, estudar a palavra e depois seguir o culto. Você não vai se arrepender de ter feito isso na eternidade. Você vai ver como isso valeu a pena. Então, o coração dos discípulos precisaria estarem voltados para o céu. Caso contrário, eles não suportariam sofrer tudo que sofreriam mais à frente em nome de Cristo. Eles teriam de ter a seguinte consciência. Que consciência? A consciência de que nesta terra eles eram apenas peregrinos, homens e mulheres que estavam de passagem por aqui. O que nós somos, irmãos, como cristãos? Peregrinos. Nós não pertencemos a este lugar, não pertencemos a esta terra. E os discípulos entenderam. Eles entenderam tanto que Pedro escreveu o seguinte. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro escreveu sobre o nosso estado de peregrino, o nosso status de peregrinos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. 1 Pedro fica logo após Tiago, vem Hebreus, Tiago, aí vem 1 Pedro, 2 Pedro, mas estou falando de 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Olha o que nós somos. Olha o que ele falava que o cristão é. Peregrino e forasteiro que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja, olha o que nós somos: forasteiros e peregrinos. Dê um salto aí comigo, volte para a segunda carta de Paulo a Timóteo. É só voltar, volte Tiago, Hebreus, você vai achar Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele está aconselhando a Timóteo, a que Timóteo permaneça no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Então ele diz a Timóteo o seguinte: olha que conselho preciosíssimo. Você vai sair daqui hoje, Timóteo 2, você vai sair daqui hoje consciente disso aqui. Primeiro, você é forasteiro e peregrino. Segundo, olha o que você é. Olha o que Paulo diz que nós somos. Vamos lá. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Veja, você é um soldado. Nós fomos feitos soldados. Se envolver nosso coração, envolver nossa alma, envolver as nossas afeições com esta terra, com os negócios desta vida, significa não satisfazer aquele que nos chamou, que nos convocou. Mas não se envolver com os negócios desta vida significa satisfazer aquele que nos arregimentou. Vá comigo agora para Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Se você é forasteiro, é peregrino, todo peregrino tem uma pátria. Então, qual é a sua pátria? Veja qual é a sua pátria. Veja qual é a pátria do cristão. Filipenses capítulo 3. Versos de número 19
e 20. Aliás, vamos do 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo falava de homens que entravam para enganar a igreja. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Daqui, Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, versículo 20, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos forasteiros, peregrinos, somos soldados, fomos arregimentados para servir ao Senhor como soldados, e a nossa pátria está nos céus. Está nos céus. O cristão é alguém que vive debaixo dessa consciência, de que ele é um soldado, um peregrino nesta terra, que ele não pertence a este lugar, a sua pátria não está aqui. É como Moisés no Egito. O que Moisés disse para o povo de Israel no Egito? Quando eu morrer e quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos, porque aqui não é o meu lugar. O meu lugar é a terra da promessa. O seu lugar é a terra da promessa de Deus, a Nova Jerusalém. Por essa razão, meus irmãos, o cristão é alguém que emprega todas as suas energias, tendo como alvo a sua pátria celestial, a sua pátria na eternidade. Como Moisés, o cristão é alguém que prefere ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 25. Como Abraão, o cristão prefere obedecer a Deus a fim de ir para um lugar que devia e que deve receber por herança, a ficar no meio da sua parentela pagã. Como Noé, o cristão prefere aparelhar uma arca para a salvação de sua casa e tornar-se herdeiro da justiça que vem da fé, do que ser condenado junto com o mundo. Como Josué, o cristão é alguém que prefere dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, do que dizer, vou servir aos deuses pagãos dessa cultura mundana. Veja, é assim que o cristão vai acumulando tesouro no céu, é empregando seu coração nos tesouros da eternidade, e não nesses que são aqui da terra. Tudo que o cristão faz, tudo que o cristão visa fazer, ele faz observando, visualizando a herança que ele receberá em Cristo nos céus. Tudo é com esse objetivo. Daí, o crente obedece sabiamente ao que a palavra lhe instrui fazer. O que a palavra instrui fazer? Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. É isso que o cristão deve fazer. Me responda, você costuma pensar mais nas coisas lá do alto ou mais nas coisas daqui da terra? O que ocupa mais os espaços do seu pensamento? Quem recebe mais de você? Quem recebe mais do seu tempo? Mais das suas energias? Mais das suas afeições? Mais dos seus bens financeiros? Deus ou este mundo? Quem recebe mais de você? A quem você se dedica mais? A quem você empresta mais as suas energias? A Deus? Ao reino de Deus? Aos valores do reino de Deus? À causa do reino de Deus? Ou a este mundo? Ou aos seus prazeres, aos seus próprios prazeres, os prazeres do seu coração caído? Quem quiser ler comigo, Apocalipse capítulo 14, versículo 13.
Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Nós temos dois tipos de mortos, de pessoas que morrem no mundo: as que morrem no Senhor e as que morrem fora do Senhor. As que morrem no Senhor são as que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. As que morrem fora, não. Aí veja o que diz o final do verso: sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. Responda-me: quais obras lhe acompanharão até a eternidade? Quais obras? O escritor aos Hebreus, ele falou sobre os patriarcas de Israel e mostrou o que fez aqueles homens prosseguirem adiante, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, a tantos problemas, a tantas dores. O que foi que fez aqueles homens prosseguirem adiante? Hebreus capítulo 11, anote aí, Hebreus capítulo 11, e se quiser ler, venha comigo, versículos número 13 ao 16. Olha o que esses homens, mesmo debaixo de profundas perseguições, profundos problemas, sérias dificuldades, olha o que esses homens aspiravam. Verso 13 do capítulo 11. Todos estes, eles estavam falando sobre os patriarcas, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram, desejam, anelam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus se envergonha daquele que não aspira à cidade celestial. Deus não gosta de ser chamado de seu Deus, daqueles que não aspiram, que não anelam morar nos céus. Aí eu pergunto a você: você tem a mesma aspiração que esses homens tinham? Aspiração por uma pátria celeste? Você prefere um dia viver na cidade em que Deus preparou, ou prefere viver nessa cidade para sempre? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o seu coração? Você está no culto, está preocupado com o quê? Pensando em quê? Paulo aconselhou aos ricos desta terra dizendo o seguinte, vá comigo em 1 Timóteo capítulo 6, por favor. 1 Timóteo 6, olha o que Paulo aconselhou aos ricos dessa terra, aos cristãos ricos. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa aqui não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que vamos nos apoderar
na eternidade junto à presença de Cristo. Eis aqui, irmãos, o modo e o lugar onde devemos acumular nossos tesouros no céu. Quer acumular tesouro? Acumule no céu. Isso não tem nada a ver com aquela historinha de terreno no céu, que o pessoal dizia antigamente. Não é nada disso. Acumular tesouro não absolutamente tem nada a ver com salvação pelas obras, mas sim de responder à bendita graça de Deus com uma vida que reflete obediência à palavra, santidade ao Senhor, amor ao próximo e vida para a glória de Deus Pai. Se tão somente, irmãos, entendermos, hoje à noite, nós que estamos aqui, se entendermos que não levaremos nada de material dessa vida para nosso lar celestial, com certeza nós seremos menos egoístas, menos gananciosos, menos ambiciosos, menos consumistas pelos tesouros desta terra. E isso revelará absolutamente onde está plantado o nosso coração, onde temos acumulado o nosso tesouro. Essa consciência bíblica, ela é super libertadora de todo materialismo, de todo consumismo, de absolutamente tudo aquilo que nesta terra toma o nosso coração. Em João 6:27, Jesus, pregando, disse abertamente a todos. João 6:27, Jesus falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Essa tem que ser a preocupação primária de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Ó, meu amado cristão, volte seus olhos para o céu, pense mais sobre o céu, se desligue mais dessa terra, medite mais sobre o que lhe espera na eternidade. Ali estará o mais puro amor, uma vida sem pecado, sem lágrimas e dor, perfeição absoluta, adoração sem fingimento algum. E principalmente nos céus nós teremos a presença de Deus. Ele é o nosso maior tesouro. Ali jamais seus bens serão tirados. A traça, a ferrugem e os ladrões não alcançarão nada daquilo que você acumulou na eternidade, na presença de Deus. Ajunte tesouros no céu. Todos os santos do passado fizeram isso. Moisés fez isso, Paulo fez isso, Pedro fez isso, todos eles fizeram isso, e hoje eles estão lá, já desfrutando do tesouro que acumularam nos céus. Nosso Senhor mesmo está nos liberando hoje à noite. Você está livre, você está liberado para acumular tesouros nos céus. Eleve seu coração, eleve as suas ambições pelos céus e não pela terra. Tudo isso aqui vai virar nada, vai virar pó. Eleve as suas afeições para os tesouros que estão lhe aguardando ali. Faça como Paulo disse, prossiga para o alvo, continue caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É no céu que nós devemos ter nosso tesouro acumulado. É lá. Permita-me encerrar contando uma história que eu já contei inclusive aqui na igreja, mas relembrar os irmãos sobre João Crisóstomo. João Crisóstomo, o Boca de Ouro. Crisóstomo foi preso e chamado diante do imperador Arcádios, em Roma, por pregar fielmente a palavra. O imperador ameaçou bani-lo do império. Aí Crisóstomo respondeu: majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa de Deus. Então terei de matá-lo, disse o imperador.
Crisóstomo disse: não podes matar, pois a minha vida está guardada em Cristo, meu Deus. Seus bens serão confiscados, disse mais uma vez o imperador a Crisóstomo. Respondeu Crisóstomo: majestade, isso também não te será possível, porque os meus tesouros estão nos céus. Por fim, disse o imperador: pois te afastarei e não terás mais nenhum amigo, te afastarei dos homens. Finalmente Crisóstomo olhou para o imperador e disse: isso também não podes fazer, majestade, porque tenho um amigo nos céus que disse: de maneira nenhuma te deixarei, nem jamais te abandonarei. Crisóstomo foi banido para outra cidade e morreu na viagem. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Em qual tesouro? Dessa terra ou da eternidade? Vamos ficar de pé.